Dá uma... Beleza. Glória a Deus. Amém, amados? Então, como nosso amado aí já colocou, é um prazer estar aqui, né, compartilhando. Estou vendo pessoas que eu conheço aqui, como o pastor Rogério, né? Não estou vendo... Glória a Deus. Para mim, falar sobre adoração é algo que, né, que traz, de fato, dentro de mim, algo que explode, né? Porque adoração, amado, nós fomos constituídos para isso, né? Nós não pregamos, nós não oramos, nós não somos reconhecidos por nada, né, que não seja adoração, né? Adoração é a finalidade pela qual Deus nos constituiu. E eu creio, querido, de verdade, que aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração nesse tempo, sabe, é de uma necessidade urgente para nós nesse tempo. E eu queria falar um pouco sobre adoração. E a adoração, ela tem diversas vertentes, né? Mas eu queria falar hoje sobre 2 pontos da adoração. Tem vários pontos de adoração. Falando um pouquinho sobre isso, né? Assim, eu tenho 2 discos gravados, eu tenho mais de 60 canções, sabe, que foram assim colocadas do coração do Pai para alimentar a igreja. E tive algumas experiências com algumas pessoas que estão aí, que vocês conhecem, né? Mas falar sobre adoração para mim é algo sempre muito gratificante, né? Eu tenho, sabe, no meu coração uma expectativa muito grande, né? E esses 2 pontos. O primeiro é a adoração como um ornamento. Na verdade, a adoração, ela é uma vestimenta, né? E sobre a necessidade urgente da reforma, mano. Nós temos uma necessidade de nós reformarmos esse ambiente de adoração. E quando se fala de adoração, se fala de expectativas, né? Discipulado, culto, né? É onde essas expectativas elas se encontram. Porque quantos de nós não criamos expectativas para estar aqui hoje, né? Eu fiquei assim bastante contente a semana toda orando, Deus, o que eu tenho que falar sobre adoração? E as expectativas, elas precisam se encontrar, porque é isso que faz, né, a nossa vida entrar dentro do propósito que Deus tem para nós. A primeira expectativa é a nossa, porque ninguém quer perder tempo, todo mundo está aqui e espera receber algo do Pai. Mas existe um outro lado da expectativa também. Assim como você espera, Deus também espera algo de você. E se a expectativa ela não é correspondida, a gente perde sentido, né? Porque eu tenho entendido que não existe maior fracasso no mundo, sabe, querido, do que ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Ontem eu tive uma triste notícia, essa semana já aconteceu, até estava lá também no grupo, eu por essa semana tenho trabalhado bastante, e tive uma notícia sobre a queda de um líder, né? E ao saber que aconteceu essa queda, a primeira coisa que a gente faz é o que a palavra declara, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E eu fui para o meu secreto, eu fui orar, pedindo perdão ao Senhor, sabe? Porque os dias são maus. Esse episódio, sabe, dessa situação toda, me lembra Lucas capítulo 2. Nessa introdução eu não vou entrar na palavra, mas me lembra desse episódio onde fala da família de Jesus, que eles vão para Jerusalém e eles fazem ali o que eles precisam, e quando eles estão voltando para a sua cidade, os homens e as mulheres andavam em comitivas diferentes, né? Ao longe, Maria olhava os homens com José, né? E ao longe também José olhava, né, Maria com as mulheres, e quando eles chegaram na cidade, a primeira coisa que ambos perguntaram foi: aonde está Jesus? E daí, amado, eles voltam correndo para Jerusalém, e quando eles voltam, eles encontram Jesus aonde ele deveria estar. Ele estava ensinando no templo, com 12 anos de idade.
Isso me ensina várias lições, mas para mim a principal, sabe, é que muitos pensam que Jesus está em sua caminhada e Jesus já está longe há um tempão. E é o que tem acontecido nesse tempo presente. Isso nos mostra que a gente pode fazer muita coisa em nome de Jesus, estarmos com os lábios cheios, mas o coração distante dele, né? E o que adianta, amado, a gente correr essa corrida se a gente está no caminho errado? O que as pessoas estão enxergando em mim quando ela olha para mim? O que ela enxerga em você quando ela olha para você? Por esses dias, amado, assim, um amigo plantou um pé de maracujá, né? E ele estava compartilhando comigo e essa experiência foi algo assim marcante porque depois de algumas semanas esse pé secou e ele decidiu retirar, né? E quando ele puxou esse pé de maracujá da terra, aquela planta tinha raízes dentro da terra. E ele, sabe, colocou algo para mim e Deus bradou no meu coração, né? Porque, amado, adoração não é aquilo que é aparente. Adoração é a essência e não a aparência. Nesses dias, o Espírito Santo ele vai buscar raízes em nós, a fim de descobrir o que nós temos. E entenda, as trevas elas não respeitam a sua oratória, o seu modo de se vestir, de se falar, mas ela respeita aquilo que você carrega. A essência, amado, ela fala de vestes de louvor. Veja que Satanás, quando ele, de fato, ele sabia quem era Jó. Alguém que era completo na essência, alguém que era completo no sacrifício, alguém que, sabe, era completo no relacionamento, na libação, mas a sua potencialidade, ela se dava pela capacidade de se despejar. E aí o pai olha para Jó, como olha para Estevão, como olha para Jesus e diz: esse é o meu filho amado. Sabe, temos que despertar no coração do pai, pela nossa essência, esse despertar do coração do pai que chama a atenção. Eu sou pai e eu sei quando meu filho chama a minha atenção por uma postura que ele tem. A essência, ela muda ambiente, mano. E quando se fala desse cercado, né? Quando a gente olha, a gente vê exatamente Satanás falando para Deus, né? Falando exatamente que o Senhor, eu não consigo pegá-lo porque o Senhor o cerca. E quando se fala de cerco, quando se fala de proteção, quando se fala dessa essência, amado, a Bíblia diz que Joiada ele cerca Judá. Isso está na Bíblia. Cercar significa evitar problemas. Judá é louvor. E esse é o tempo que nós devemos nos cercar de adoração. Para você ver, amado, que isso é tão sério. Jó era um cara treinado, especializado em sacrifício. Mas se você olhar para a vida de Jó e a vida de Abraão, você vê que Abraão, ele entrega um filho e ele vê o cordeiro. Jó, amado, ele entrega 10 filhos, que se aponta para um nível de ordem e ele vê o céu. Aleluia. Adoração, amado, é integridade. A canção de integridade de Jó foi: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos falando de adoração. Sabe, Deus é muito relevante para ser apenas conhecido em letras. Ele precisa ser vivenciado. Nós temos uma missão e ela está ligada exatamente à identidade que Ele separou para mim e para você. Mas parte daquilo que nós vamos realizar em Jesus, primeiro você vai se tornar em Cristo, mano. Abrindo aí a Bíblia, se você quiser, abra Salmo 93, na primeira parte do primeiro versículo, na parte A do versículo 1, ele vai dizer que o Senhor
reina. Ele está vestido de majestade. O Senhor se revestiu. Amado, ele cingiu-se de fortaleza. Adoração, amado, é como um ornamento, uma vestidura. E Deus falava exatamente isso comigo. A Bíblia vai dizer: o Senhor está vestido de majestade. É algo que a gente não pode mensurar, é algo que a gente não pode dar. Mas se ele está vestido de algo tão grandioso, tão glorioso, querido, amado, o que nós poderíamos dar a ele? Mas existe uma palavra chamada balaústres. Ela está mencionada em 1 Reis, capítulo 10, versículo 12. Estou separando aqui para a gente ler. E esse versículo, 1 Reis, capítulo 10, verso 12, ele vai dizer que dessa madeira de almug fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Não se trouxe nem se viu tal madeira até os dias de hoje. Salomão, amado, ele constrói as colunas que servem de sustento para o corrimão, o acesso. E balaústres, ele serve de sustentação. Eles ficam posicionados exatamente num lugar aonde passam as realezas. Aleluia. O Senhor, quando me deu essa palavra, ele dizia: amado, eu tenho tudo, filho, mas vocês podem ornamentar o lugar que vai passar a minha glória. A minha glória precisa passar por um lugar que esteja preparado, com pessoas que estão entendendo o significado da adoração. A minha e a sua adoração é um ambiente que é gerado em meio a um coração alinhado com o coração de Deus, amado. A sua adoração, ela não começa agora, nesse momento, mas ela começa quando você abre os olhos. Quantos de nós já não tivemos essa experiência de começar o dia, amado, com uma adoração, quando você se cerca da adoração e aquilo começa a tomar sua casa, aquilo começa a tomar seu carro, aquilo começa a te encher de uma forma que você não precisa fazer mais nada. Por que isso acontece, amado? Porque quando o filho encontra o pai, nada mais importa. Aleluia. O combustível que alimenta a vida de um cristão é ter uma vida com ele, amado. Relacionamento. Adoração é se relacionar. Deus, amado, está vestido de glória e de majestade. E o nosso papel é ornamentar, preparar o ambiente para que a glória do Senhor se manifeste. Oh, querido. Uma outra coisa interessante sobre balaústre é que ela é inspirada numa flor de uma fruta. Ela é um pouco incomum, porque ela é de Israel, de origem de Israel, a romã. Eu não sei se você conhece, mas acredite, muita gente que eu falei sobre isso, eles não conhecem, não conheciam. E essa fruta, ela tem uma casca grossa e ela protege o conteúdo. E o seu conteúdo são as sementes, né? Aleluia. A semente dessa fruta é a polpa, né? É aquilo que ela possui. E uma coisa que eu não sabia, que na cultura judaica, essa fruta tem um símbolo de fertilidade. Sabe por quê? Dentro dela, ela produz diversas sementes. E, para ser mais exato, ela produz 613 sementes. E pasmem vocês, 613 sementes é a quantidade de mandamentos que existem na Bíblia. São 613 leis, são 613 sementes. Isso nos mostra o quanto Deus se preocupa com modelos, amado. O quanto ele se preocupa com referenciais. O que hoje sofremos por falta de referenciais nos mostra o quanto Deus está preocupado com detalhes. Ele deixou isso impresso na natureza, amado, do homem.
Isso nos mostra que esse modelo do céu, quando ele é revelado, nós somos agraciados, porque Deus tem cuidado nos mínimos detalhes. A minha adoração é única, amado. Ela unida ao Espírito, ela gera frutos, e frutos dignos de arrependimento. É quando se enxerga a distância, amado, que nós estamos da essência, se enxerga, é quando você consegue se enxergar na sua posição. E hoje, amado, o Shabat, hoje é um dia de alinhamento. Para quê? Para que você, amado, e eu consigamos corresponder a essa glória. Jesus, tu és tudo que nós temos, Pai. É tudo. Amado, Jesus é tudo que nós precisamos. Esse é o dia de eu e você restaurarmos, amado, esse altar, alinharmos o céu, preparando esse ambiente onde a glória, amado, passa na terra. E entenda, amado, a glória só passa na terra onde existem pessoas que não são apenas boas de performance no altar, mas quando elas são boas de performance no secreto. Eu estou aqui, esse é o meu escritório, eu estou no secreto. Esse lugar aqui é um lugar onde eu tenho gastado tempo, ou melhor, investido tempo para que essa glória passe. Amado, tire sempre um tempo para Deus, tire uma oferta para Deus de tempo. A criação, esses são dias que a criação ela está gemendo na expectativa de que ornamentadores preparem o lugar. Porque enquanto os filhos não se manifestarem, a natureza ela vai ficar gemendo, amado, com dores de parto. Amado, e para que essa glória se manifeste, só é possível quem tem fome. Nesse ambiente de glória, a gente não precisa fazer nada, querido. Esse é um tempo de nós oxigenarmos a nossa relação com Ele. Sabe, para que eu possa criar um espaço na minha vida para novos relacionamentos. Precisamos, amado, ter pessoas que, de fato, elas somam para nós, que servem de combustível para nós e não como peso. Muitos de nós andamos com pessoas que não são amigos de julgo, são amigos para nos julgar. São pessoas que não vão sonhar os nossos sonhos, são pessoas que não vão nos alavancar, mas vão ser âncora para te deixar paralisado. Eu tenho chegado a essa conclusão nesses tempos. Infelizmente, poucos são os amigos. Sabe, existem dois tipos de pessoas, aquela que é peso e aquela que é combustível. Existe um ditado que fala que pássaros da mesma plumagem, elas voam juntas. Esse é um provérbio português. Sabe, quando elas voam juntos, predadores não conseguem atacá-las. Para adorarmos, amado, nós precisamos de fato, não é aqui no Rio, não é aí em Comodoro, mas nós precisamos ter a mesma roupagem. Entende que a adoração é uma proteção para você? A adoração, amado, é aquilo que te envolve, é aquilo que te protege. A palavra do Senhor declara que aqueles que confiam, aquele que esperam no Senhor, renova, amado. Sabe, é aquele que voa alto. E Isaías vai nos comparar à águia. Amado, é aquela que corre e não se cansa. É aquela, amado, que anda e não fica exausto. E interessante que aqueles que esperam no Senhor, a palavra é cavar, ser reunido em unidade, comunhão. Renovar, amado, significa que se você tem novos planos para a sua vida, é necessário você abrir espaço para aquilo que é novo. Não adianta a gente pensar em companhias que não vão nos levar além do nosso propósito, amado. Porque elas não vão te impulsionar a ir além daquilo que você já foi. E, amado, para ter resultados do céu, precisamos ter unidade. E essa unidade é que nos alavanca. E a renovação, amado, é de fato o ato de se renovar, de fazer novo, de tirar as trincas, de tirar os arranhões, de tornar-se, amado,
novo aquilo que está velho. E quando se fala de renovar, nós falamos de reformar. E essa reforma, ela mexe com muitas coisas na nossa vida. Ela mexe com o nosso emocional, ela mexe com o nosso financeiro. Amado, tudo que tem um re na frente, amado, é refazer, reformar, sabe? Retrabalho. Amado, é trabalho em dobro. E, amado, é o que mais desanima a gente na hora de fazer uma reforma. Tem gente que está com um banheiro desde 1970 da mesma forma, porque reforma dá trabalho. E a gente sabe que existem questões financeiras e tudo mais, mas nós sabemos que, dentre tantas outras, a questão da reforma é o que mais pega na questão da preguiça. Mas eu quero profetizar na tua vida que esse ano não vai acabar sem que você seja um reformador para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia. Sabe, querido, Neemias, ele disse, eu vou reconstruir a cidade. Eu vou refazer, eu vou reformar. A palavra reforma, amado, é dar uma forma ao que já existe. Pegue isso no teu espírito, amado. Jerusalém não foi reconstruída, mas ela foi, amado, não foi construída, mas ela foi reconstruída. Ela foi refeita no modelo que já existia. E agora, é muito interessante isso, porque quando a gente olha para avivamento, avivamento significa voltar a ter vida. Isso me chama a atenção porque, se olharmos a ordem, vamos perceber, matematicamente falando, que nós nunca vamos encontrar um avivamento antes de uma reforma. Pô, isso é muito forte. Porque Deus, amado, primeiro, ele vai voltar a dar forma ao que estava destruído para depois da vida. Se você der vida a um lugar que está destruído, é questão de tempo para que essa vida morra. Se nós olharmos a história, nós vamos ver Lutero, no século XV, Deus levanta uma reforma. O reformador, querido, ele é levantado nesse tempo. O reformador, ele é corajoso. O reformador gosta de trabalho em dobro. Ele vai, amado, e reforma a igreja no século XV. No século XVI, amado, ela começa a acontecer. E não era apenas uma reforma econômica, como nós estamos hoje, na necessidade de reformar a nossa economia, mas era uma mentalidade, era uma mudança de mentalidade, eram quebras de paradigma. Século XVII começam os avivamentos, amado. Século XVII, século XVIII, século XIX. Aí vai vir John Wesley, Whitefield, vai vir Spurgeon, vai vir Charles Finney, sabe? E começam a se levantar os grandes avivalistas. E por que isso? Porque alguém pagou o preço para que houvesse reforma. Deus amado, ou seja, houve uma nova forma, sabe? Houve um preparo para que a vida voltasse. Como é que está a tua vida? Como está, amado, o lugar que precisa estar preparado para que a glória do Senhor se manifeste? Nós queremos avivamento, mas, querido, a pergunta para nós nessa manhã é como nós queremos avivar se nós não estamos reformados para isso? Como nós queremos avivamento se nós não temos reformadores? Não podemos clamar por um avivamento se nós não temos reformadores trabalhando. A Bíblia diz que Neemias, ele se colocou a chorar quando ele recebe a notícia que os muros de Jerusalém estavam queimados, as portas estavam queimadas, os muros destruídos. Sabe, amado, ele chorou, ele orou, ele jejuou, ele teve um tempo de secreto, amado. Para que você manifeste em público aquilo que Deus quer na sua vida, é necessário um tempo de secreto. Passou-se um tempo, ele levantou e ele voltou às suas atividades no palácio.
E entenda, querido, Neemias estava no melhor lugar, tomando o melhor vinho, morando na melhor casa. Mas quando ele chega lá, o rei percebeu que ele estava triste. Querido, olha a condição do cara. Ele era escravo, judeu, ele estava servindo. E quando ele entra, a primeira coisa que o rei percebe, você não está bem. Porque quem reflete glória, querido, não adianta. A sua identidade, a sua aparência, a sua essência vai antes do seu testemunho. Olham nos seus olhos e sabem, não está bem. Eita. Ele servia no palácio, querido. Se o rei percebe que ele não estava bem, imagina como esse cara trabalhava. Rindo, feliz. Mesmo escravo, ele vivia feliz na condição que Deus havia colocado ele. Entenda, amado, nesse momento, o rei pergunta, o que você quer que eu faça? E ele já tinha um projeto pronto. Eu quero profetizar sobre a tua vida, amado, que o secreto te dará estratégias para que você tome posse daquilo que é o melhor diante dos seus desafios. Aleluia. Tem um provérbio que ele diz assim, se você quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o tempo dobrado amolando o seu machado. Entende? Tem gente que se Deus chegar agora e perguntar, tá bom, meu filho, o que você quer? Trava. Porque não está planejado, não está organizado. Neemias já saiu com um projeto pronto, querido. E essa reforma, ela não é fácil. A emoção está justamente em construir. E reconstruir parece tudo mais difícil, amado. Mas Deus nos trouxe aqui, porque assim como ele usou grandes reformadores como Lutero, que teve um trabalho em dobro. Imagina, querido, imagina o cara, sabe, como eu e você, sabe, convencer a Europa, um continente totalmente católico. Eles estavam vivendo algo, amado, como heresias da Bíblia a respeito de penitência, a respeito de indulgências, e nada de contexto bíblico. Como um ser humano comum vai reformar a mentalidade de um continente inteiro? Amado, esse alguém, quando ele se dispõe a fazer a reforma, que é um trabalho em dobro, amado, você pode ter certeza, quem vai à tua frente é o reformador. Sabe? Mudar uma mente de uma geração para que na próxima, amado, começasse o avivamento. Se não tivesse Lutero, amado, para mudar uma geração, não adiantaria vir Charles Finney pregando sobre o Espírito Santo, não adiantaria nada. As pessoas não iriam receber. É por isso, amado, que cada pedra no processo da tua vida é importante. Amado, quem está construindo e quem já está trabalhando para voltar a ter vida, isso é um ciclo que, amado, você precisa estar entendendo a posição que Deus quer que você tome nesse tempo. E nós estamos falando de adoração. E preste atenção nessa reconstrução. Neemias estava preocupado com duas coisas. Amado, ele estava preocupado em levantar os muros e restabelecer as casas. E é interessante, 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 11, ele diz assim, não lance outro fundamento, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Amado, se você quiser construir em cima, Paulo está dizendo, quer construir em cima? Pode construir, mas não tira o fundamento, porque esse já foi colocado. Então, a gente não vai poder inovar no Evangelho. Você só vai poder reformar, porque, amado, inovar, se você for no seu dicionário, ele é começar algo do zero. O que não existe na Bíblia, amado, ela diz que você nunca vai poder fazer isso, porque o fundamento já foi lançado. Cristo já fez, amado. Ele já preparou o caminho para mim, ele já preparou o caminho para você, amado. Inovação, sair do zero, isso é para a tua empresa, sabe? Isso é para o teu empreendimento, não para o Evangelho. A gente só pode construir em cima daquilo que já foi colocado, aleluia. E só podemos andar pelo caminho, amado, só podemos
trilhar a marca, só podemos andar no caminho de cruz que ele já fez. Oh, Deus! E é por isso que Neemias, quando ele começa a reconstruir o muro, ele restaura o ministério levítico e ele restaura o ministério do sacerdote. E se você olhar Levítico, você vai ver que os levitas tinham a finalidade de espantar as pragas. Amado, nós precisamos entender o tempo. Nós precisamos entender porque o secreto, ele vem de uma palavra derivada de croma. E croma, amado, vai falar sobre as artes. Croma vai falar sobre os dons, sobre teatro, vai falar sobre louvor, vai falar sobre essa linguagem de comunicação. E se você parar para observar, o diabo tem batido e muito. Homossexualismo, é uma série de coisas que existem dentro dos teatros. Por que dos cinemas? Por quê, amado? Porque ele sabe que croma é aquilo que você produz no secreto. Davi, quando chegou diante de Golias, ele já tinha experiência do secreto de ter matado o urso, o leão. Esse é um tempo para eu e você estarmos entendendo para que Deus te levou para o secreto, para que Deus te levou para o deserto. É tempo de nós pegarmos a experiência que ele nos deu. Você carrega muita coisa. Entenda que a restauração do sacerdócio e do ministério levítico estava exatamente, amado, para a reforma não de coisas apenas naturais, mas de coisas também espirituais. Começa a esquentar, Rio de Janeiro já sabe como é que era. Neemias, amado, ele não inventa, mas ele restaura. Ele restabelece os ministérios. E ele disse, vamos levantar as paredes, mas nós também vamos restaurar o espiritual. Vamos levantar, mas vamos restaurar o ministério. Ele estava preocupado com o natural, mas também com o espiritual. E, amado, quando eu estou atinado, quando eu estou atento, quando eu estou entendendo por que Deus me chamou, qual propósito Deus me chamou, em pouco tempo, amado, você tem governo. Um homem que em 52 dias conseguiu fazer uma reforma no natural e no espiritual de uma nação. Se hoje, amado, quiséssemos reformar o Brasil na área política, quanto tempo você acha que isso aí demoraria? Tira a política e coloca aí, vamos reformar o Brasil no Evangelho. Eu não estou falando de religião. Quantos milênios você acha que demoraria isso? E aí vem a Bíblia e diz que um homem comum que trabalhava como garçom sentiu a dor do povo, teve a motivação correta, deixou o lugar de honra que ele tinha, voltou para o lugar de miséria, assumiu a responsa, tomou o trabalho em dobro para si, começou a administrar, dividir os trabalhos. Amado, em tudo que acontecia, tinha gente com colher de pedreiro e espada na mão. E, amado, tem tanta coisa que a gente aprende com isso. Deus vai reformar a tua vida, no meio da guerra, querido. Deus vai reformar. Não espere cenários propícios para que as coisas aconteçam. Não espere. O inimigo ele vai se levantar sempre. Alguém, amado, resolveu pagar o preço. E é isso que nós precisamos nesse tempo. Para reformar uma nação. Sabe o que acontece? Quando, amado, aquilo acontece, o povo se junta, os sacerdotes se juntaram, a linhagem dos nobres de Israel se juntaram, dizendo assim, não existe ninguém melhor para governar Israel do que você. Levantaram Neemias 52 dias depois, como governador de Jerusalém. Um garçom, um copeiro que servia vinho, porque não negou o trabalho, porque não negou a preservação, porque não negou tirar Jerusalém do opróbrio, porque não, amado, se poupou de tirar Jerusalém da vergonha, porque resolveu pagar o preço para uma reforma, recebeu o governo em 52 dias. Eita glória!
Toda a história, a linhagem de Neemias muda, amado, a partir de uma decisão, por causa de 52 dias de trabalho. Às vezes nós temos falado, Senhor, eu tenho trabalhado tanto. E o pior de trabalhar tanto, amado, não é o trabalhar tanto, mas é trabalhar e não ter resultado naquilo que você faz. Quando Jerusalém foi reformada, a partir daqui começa as histórias de avivamento, amado. Lembra Salomão? E agora eu volto lá no começo. Amado, quando ele lançou o templo, quando ele lançou as colunas, quando ele ornamentou o lugar, a glória do Senhor veio. E como ficou aquele lugar, querido? Ninguém conseguia ficar de pé. Porque, amado, avivamento sempre virá depois da reforma, meu amigo. É isso. Enquanto a terra estava sem forma e vazia, ele não colocou, amado, Deus não colocou vida ali. Então, primeiro, ele deu forma para a terra, para depois ele colocar vida. A reforma de hoje não é mais lutar, amado, contra as indulgências. Não é mais sobre pagar um terreno, a entrada no céu. Reforma, amado, está na mentalidade, no cabeção. Eita. Romanos capítulo 12 já deixou isso claro para nós. Vamos ter que renovar, vamos ter que reformar, vamos ter que refazer a forma que nós pensamos. Porque, amado, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é uma condicional. E tem muita gente que está sentado aí, que está me olhando agora e nunca experimentou essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque reforma, amado, a reforma que vai vir sobre nós, amado, sobre a nossa geração, não é, como eu falei, não é uma reforma econômica, não é uma reforma agrária, não é uma reforma que virá, amado, para que a gente trabalhe, não, é uma reforma de cima para baixo. E será, amado, de mente. E eu quero já declarar, amado, e profetizar sobre a sua vida que nós vamos entender o que Deus entende quando a nossa mente for renovada. Amado, vamos pensar como o Espírito pensa. Os gatilhos que têm paralisado a sua vida, amado, eles cairão quando a sua mente estiver reformada. O nosso coração, amado, estará conectado com o Eterno. Aleluia! E tudo que nós fizermos, amado, vai reformar a mente das pessoas. Aí sim, você vai ver, amado, aí você vai ser um Neemias, um reformador. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. E vai preparar a vinda de muitos avivalistas. Amado, eu creio, amado, que essa é a velocidade que nós estamos vivendo. Apóstolo Éder, quantas vezes marcou, não, eu vou, não vou. Apóstolo Éder veio aqui no Rio, não consegui ir em Comodoro. Antigamente, querido, eram séculos para a reforma. Hoje não, amado. Hoje, o avivamento pode acontecer agora. Hoje é o dia de reforma, amado. Eu creio que a reforma de hoje te proporcionará um avivamento com uma velocidade como nunca antes. Porque, amado, os recursos estão aqui. É só você olhar. Nessa época, amado, era pão no correio. Carta demorava 40 dias. Mas eu creio, querido, que Deus, nesse tempo, está usando, por isso que a palavra, ela não muda, amado. Mas as coisas vão se adequando de acordo com aquilo que ela já mencionou. Deus vai levantar homens, amado, e mulheres desse lugar como reformadores. Amado, vão levantar homens que vão ser avivalistas, mulheres avivalistas. Deus te trouxe aqui, amado, para que você assuma o teu papel. E muitas das vezes, poxa, pastor, tu está me falando que isso vai acontecer? Vai, mas é com trabalho em dobro. E eu creio, amado, que esse trabalho em dobro vai injetar vida. Por isso que eu quero profetizar que no meio do caos, Deus te separa com mão forte. Porque, amado, seja você quem for, amado, Deus te levanta como um remanescente para que você desfrute do melhor dessa terra. Querido, Deus levanta um garçom. E, amado, se prepare. Porque quando você se levanta, quando a tua identidade ela começa a ser reformada, a primeira coisa que se levanta, amado, na nossa vida são os Sanbalates e Tobias. Os escarnecedores, eles vão querer paralisar. Por isso que a gente precisa cortar as relações com aqueles que não andam na mesma plumagem que nós, a mesma roupagem que nós. Eu preciso pensar, amado, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje? Tem gente que não quer a reforma de pensar. Tem gente que não quer deixar coisa pequena como perdoar.
Tem gente que não quer deixar passado no passado e quer reformar o seu presente, querido. Só na ideia. Não tem como. Amado, não existe um outro meio se você não passar pelo processo da reforma. Não tem como reformar os outros. E é por isso que você tem que estar aberto com o teu coração, sabe? Para que você seja reformado, para que a obra seja completa na tua vida, amado. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar. Aleluia! Entenda, ele vai começar a te enviar para você mudar os outros. Aí sim, querido, muitos sonham com ministérios. E eu creio, amado, Deus vai levantar reformadores, avivalistas. Uns virão, sabe, para trazer a glória. Outros virão para trazer a reforma. Mas seja você quem for, amado, entenda, você é alguém preparado para a próxima geração. Você é alguém preparado para que, de fato, faça diferença nesse tempo. Amado, você que entende que essa palavra faz sentido para você, pega isso no teu espírito. Faça uma reforma. A primeira coisa é olhar para dentro de você. Se algo que eu falei aqui te chamou a atenção, amado, entenda, Deus está te chamando para ser um reformador. Deus está te chamando para mudar de vestes. Sabe, a decisão está em você buscar no secreto. Vai para o croma, amado. Existe uma escala chamada cromática. Porque, amado, a canção são degraus. Entenda, amado, que a adoração é um ecoar. Eita, lachore, canta a laje. Tudo que Deus quer para nós é que a gente volte a esse plano original. E quando isso acontece, amado, vai ter avivamento. E se você, amado, entende que essa palavra é para você, eu quero profetizar sobre ti um novo tempo. Um tempo de restauração. Um tempo onde o Pai, ele de fato faz a diferença na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, querido, aleluia. Tremenda palavra, poderosa palavra, que possamos entrar mesmo nesse croma, nesse cromatismo, nessa sequência, até subir as oitavas, como diz o apóstolo Joseí. Cara, tremenda palavra mesmo. Que o Eterno te abençoe. E recebemos cada decreto, recebemos aí cada liberação vinda aí da tua parte. Aleluia. É interessante esse ambiente, né? Rio de Janeiro, que é um lugar onde se manifesta a adoração infernal. O Senhor tem levantado verdadeiros adoradores para combater isso. Que o Eterno te abençoe e te edifique aí com essa espada na mão, violenta para ferir as trevas. Em nome de Jesus. Obrigadão, pastor. Pode falar. Eu espero que a gente tenha a oportunidade, né, que aquilo que o Pai tem gerado no nosso coração. Tem dias, nós estamos vivendo dias em que os céus eles estão cerrados, sabe? E é muita força, de fato, e Deus tem me chamado para esse ponto de reforma na nossa vida, porque tem sido muito desafiador a gente vencer a procrastinação, vencer esse marasmo que a gente acaba entrando com toda essa comodidade, porque às vezes o recurso tecnológico ele nos beneficia, mas eles também nos deixam preguiçosos, né, amado? Então a gente sabe que, assim como o músculo, se você não tiver fazendo tensão em cima dele, a gente não consegue, sabe, uma reforma, uma reconstrução, seja ela muscular, seja ela na fé. Então, o que nós temos como propósito é isso, sabe? Bater aqui a coisa, mas nós temos vivido experiências, sabe, muito tremendas. Por essa semana, um pouquinho, no meio dessa pandemia, nós estávamos ministrando e adoração, aquele ambiente, aquela coisa, e entrou um rapaz, né, e ele estava com uma bolsa feminina, passada assim, né, e eu estava falando sobre Daniel, né, falando sobre a identidade, o nome Daniel, Deus é meu juiz.
E ali, no fim, ele foi lá, pediu para aceitar Jesus, a gente nem fez o apelo, e ele disse que ele estava trabalhando, né? Na verdade, ele estava assaltando. E ali, eu falei, mas o que que te trouxe aqui? Ele falou, foi a canção. Eu ouvi um som, e esse som me pegou, e eu não consegui passar da igreja, eu entrei dentro da igreja, sabe? Eu creio nisso. Eu creio que esses ambientes vão fazer com que as pessoas, sabe, sejam atraídas. Muitas experiências Deus já deu para a gente dessa forma, e essa foi a última agora. E a bolsa feminina não era porque ele era afeminado, era porque alguém, né, tinha perdido, mas eu creio, e assim, ele saiu dali determinado a não mais voltar a fazer o que ele estava fazendo, né? E essa é a restauração que eu creio, sabe, que Deus tem levantado a nossa vida, e eu creio que Deus levanta cada um de vocês aí como reformadores desse tempo. Isso seja uma verdade na vida de vocês, que isso tem sido isso tem sido vida para mim, né? No meu dia a dia, levantar, muitos estão caídos. Eu tenho assim, né, pensado, na verdade não estão caídos, na verdade nunca se levantaram. E aí Deus, de fato, revela quem é e quem não é. E eu creio de verdade que esse é um tempo da gente se levantar como mão forte. Em nome de Jesus. Amo vocês. Prazer enorme aí falar com vocês. Feliz a beça. E espero aí poder ter servido vocês um pouquinho aí com essa gotinha. Em nome de Jesus. Amém. Amém, cara. Obrigadão. E vai ser, creio que primeiro de muitos aí, como tá junto, tá? Eu falei com o apóstolo José e falei, AP, eu vou pegar toda a tua galera ali para derramar sobre nós também as coisas. E eu creio que vamos caminhar aí junto. E se Deus quiser, daqui uns dias, quando acabar esse ciclo desse ano, eu creio que muitas coisas vão acontecer para ir para cá, né, com essa turma aí, com vocês aí. Tá bom? Deus Isso. abençoe. Juntar as brasas. Gente, Deus abençoe cada um aí. Tamo junto. Rogerão, tamo aí, tamo firme. Deus te abençoe. Valeu.